Agora sim. Olá, Carolina. Boa noite, tudo bem? Semela. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou deixar assim. Boa noite, Willianilma. Boa noite, Priscila. Baruch Storm. Boa noite, Isabelle. Iris, Paulinha, Carolina, Andréia, Cameloa, Iris. Oi, Baruch. Tudo bem? Alana. A live de hoje, Caroline, vai ser sobre relacionamentos com homens casados. Eu vou aqui apresentar para vocês 7 razões pelas quais vocês devem correr desse tipo de situação, devem evitar esse tipo de relacionamento, tá? A gente vai falar sobre isso, sobre os males, sobre os males de se envolver nesse tipo de relacionamento, ok? André falou, negócio é complicado. Oi, Nalva, boa noite. Eu recebo muita mensagem sobre esse assunto. E é um assunto que a gente vai falar também. Quem já está na situação, a gente vai falar sobre isso também. Eu vou apresentar uns motivos pelos quais vocês devem evitar. E quem já está na situação, fazer o máximo para sair desse tipo de situação. Tá? A Alana tá falando aqui, eu tô sofrendo tanto, eu tento me sair de mas ele vive atrás de mim. Pois é, esse é um problema. Esse é um problema conveniente, né? Enfim, a gente vai falar sobre alguns males. Quando eu der essa lista, oferecer essa lista para vocês de tudo que não devem de fazer para evitar, a gente tem que começar do começo. Tirem força, procurem tirar força disso. Vou falar coisa aqui que eu escuto de clientes, de pacientes, dos próprios homens, ok? Então eu quero que vocês busquem força nisso que eu vou dizer aqui, tá? Tirem força das informações que eu vou dar aqui. Preciosíssimas. É o seguinte, então bom, eu fico feliz que muitas mulheres estão nesse tipo de situação, umas já estiveram. Não, fico feliz de vocês estarem aqui na live hoje pra gente conversar sobre isso. Não fico feliz de vocês estarem nessa situação, entenderam, né? Enfim, estou muito feliz de vocês estarem aqui tentando procurar uma solução, buscando força, estratégias, né? Conselhos, enfim, orientação para se livrar desse tipo de situação. Então, hoje vai ser o nosso dia, nosso momento, certo? Vale tanto para quem já está na situação. Isso aqui vale tanto para quem já está na situação. Deixa eu buscar o melhor ângulo dessa câmera. Tanto para quem já está na situação, como para pessoas que que querem evitar. Então eu quero começar falando sobre uma coisa que é básica. Gente, existe uma maneira simples de evitar. Simples, é o básico. A gente tem que voltar aqui pro basiquinho, pro prezinho. Evitar amizade com homem casado. Tem gente que fala, não, isso é coisa retrógrada, isso é antiquado, isso é antigo. É antigo não, querida. É lógica. Evitar esse tipo, principalmente, aqui nos Estados Unidos tem um termo chamado, eles chamam de work husband. É assim, elas chamam aqui, né? Elas chamam de marido do trabalho. Quando elas trabalham com o homem ali do lado o dia inteiro, elas começam a chamar de o meu marido do trabalho. Olha só a situação, olha como é que começam as coisas. Então, um termo já faz parte da cultura, já é a maneira das pessoas falarem, se referirem a isso. O pessoal passa o dia inteiro junto, veja bem. Se você for fazer a matemática, as pessoas estão passando mais o dia no trabalho do lado daquela outra pessoa. Digamos, se você trabalha numa loja, enfim, seja onde for, numa empresa, como for,
Você passa 8 horas do seu dia naquela pessoa. E quanto tempo você passa na presença de sua esposa? É pouco, é pouquíssimo, porque assim, dormindo não conta, né? Praticamente não conta. Conversando, descobrindo afinidades, se conhecendo melhor, rindo juntos. Pouquíssimo. Chega em casa lá para as 6 horas, aí tem janta, toma banho, não sei o que, vai dormir tipo 10h30, 11 horas. Quanto tempo ficou? O tempo de qualidade não teve, que era fazendo isso e aquilo. Agora, lá no trabalho é o dia inteiro, 8 horas, fora o horário de almoço. Adicionado ao fato de que assim, ninguém se conhece muito bem, então é muita novidade, é muita novidade. Com a sua esposa, com o seu marido, geralmente as pessoas são casadas, assim, já se conhece bem, tudo, então ninguém fica explorando, ninguém fica surpreso quando ouve assim, por exemplo, eu adoro Michael Jackson, ninguém fala, nossa, eu também. Porque se você gosta de Michael Jackson, seu marido sabe que você gosta, enfim. Agora no trabalho é assim, qualquer afinidadezinha pode ser uma faísca para um caso, né, acontecer. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe já falava muito, a Baru que tá ouvindo aí deve ter aprendido a mesma coisa. Ela falava assim, ela dizia que ia me levar uma surra se me visse conversando com homem casado, se me visse com amizade com homem casado. Com homem casado a gente só fala o necessário. Bom dia, boa tarde, boa noite, responda a pergunta, faz a pergunta e acabou-se. Porque ela já estava, sabe, prevenindo, é uma maneira de prevenir, né? Então, é o seguinte, o que a gente faz? Evita esse povo, falar o mínimo possível. Já que tem que trabalhar junto, infelizmente, tem que fazer o máximo possível para evitar se conhecer melhor. Tem que deixar a coisa bem no profissional. Sem piadinha, sem conversinha paralela, sem risadinha, sem carona, sem almoçar junto. Eu sei que o pessoal, nossa, que antiquado. É antiquado não, gente, é prevenção. É prevenção. Muitas vezes o relacionamento começa de uma maneira assim bem orgânica, né? Vai indo devagarzinho, almoça aqui, almoça ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e revela uma afinidade. Nossa, você começa a falar sobre aquela afinidade que tem em comum. Vai pegar almoço, traz almoço pra todo mundo. Aí começa aquele bate-papo, eu vou com você, me dá carona. Esse negócio de carona depois do trabalho é um problema. Eu já ouvi vários clientes falando assim, foi assim, o marido começou a ter caso com gente que ele começou a dar carona. É um problema, então começar do comecinho. Então vamos começar do beabá. Evitar desde o começo. Se você está trabalhando com um homem casado, comece do começo. Evite. Nós somos seres humanos. Seres humanos estão passíveis desse tipo de coisa, de fraquezas em geral. Então cuidado. Se quer evitar desrespeito, problemas, dor de cabeça, sofrimento, humilhação, até sofrer violência física, evite esse tipo de amizade. Comece do começo. Eu sei que parece... Tem gente que pode ser exagero, não é exagero não, gente, é verdade, porque todo relacionamento começa assim, inclusive relacionamento com homem casado. Eu quero falar sobre um aspecto importante que muitos de vocês não saibam. É o seguinte, eu escuto dos meus pacientes homens, ok? Não, você sabe que as pessoas em geral têm uma ideia muito feia, né? Das mulheres que se envolvem com homens casados, amantes e outros nomes feios. Você sabia que na cabeça do homem, ele também, no fundo, ele também pensa sobre você exatamente o que todo mundo pensa? Muitos deles se questionam, falam assim, eu não tenho coragem, nossa, eu gosto dela, mas eu não tenho coragem de separar, porque ela não parece ser uma pessoa que tem muitos valores morais, porque se ela teve coragem de se envolver comigo, ela vai ter coragem de me trair, e vocês sabem que homem tem pavor de traição. Homem tem pavor de traição, então eu já ouvi isso de muitos homens. Até gosta, até tem um certo sentimento de afinidade tudo com a amante, mas tem muito medo de que ela vá trair ele, porque ele pensa dela, ele pensa mal dela. A verdade é que os homens casados pensam mal, assim como a sociedade em geral pensa mal daquela mulher com que ele se envolve, ele também pensa mal delas. Então não pense que ele acha que não, que é puro, que o que aconteceu entre vocês foi genuíno. Não. Na cabeça dele, ele pensa igualzinho todo mundo pensa. Essa mulher aí não é de muito respeito, não. Essa mulher não tem valores morais. Porque se ela tivesse, ela não teria se envolvido comigo. No fundo, ele pensa isso, gente. Então veja bem, vocês querem estar em uma situação, em um relacionamento, uma pessoa que pensa mal de vocês assim, que não respeitam vocês?
Então você que está começando esse tipo de relacionamento ou está nesse tipo de relacionamento agora, pensem sobre isso. Reflitam sobre isso. Vocês eles não valorizam vocês. Eles não valorizam e não respeitam. Porque se eles... Só para começar, outro aspecto é o seguinte. Se eles valorizassem e respeitassem, eles não teriam tentado iniciar um relacionamento com você. Ele já começou, do começo ele já achou que ele já começou, eu tenho um brecha com essa. Ela sabe da minha situação e eu tenho um brecha. O que significa na cabeça dele que ela não é mulher de muito respeito. Então cuidado, vocês estão aí se iludindo, criando esperanças com homens que pensam coisas terríveis a respeito de vocês. E nenhum relacionamento, escutem, nenhum relacionamento vai sobreviver à falta de respeito, tá? Relacionamento, existem dois pilares principais para que um relacionamento dure muito. Quem tá aí presente, casado há muito tempo, sabe que é respeito e admiração. Respeito e admiração. Um homem que se envolve com você, um homem casado se envolve com você, ele não tem admiração e nem tem respeito por você, tá? Principalmente respeito, ele não tem respeito por você, senão ele não teria te envolvido naquela situação. O fato de você ter aceitado se envolver com ele já demonstra pra ele que você não merece o respeito dele. Então, mesmo se um dia se acontecesse, vocês ficassem juntos, ele não ia respeitar. Ia trair, ia tratar mal no dia a dia, ia humilhar. Eu já ouvi de um homem falando o seguinte, que jogava na cara da mulher o fato dela ter se envolvido com ele e com outro. Porque antes de se envolver com ele, ela também teve um caso com outro colega de trabalho. E esse homem, esse senhor, me falava assim, eu humilhei ela muito, eu humilhava ela muito. Boa pessoa, ele dizia, boa pessoa. Mas eu humilhei ela muito quando eu soube, quando ela me disse que ela tinha se envolvido com ele e agora envolvida comigo. Entendeu, gente? Então, pense bem. Da mesma maneira que as pessoas pensam mal de vocês, eles também pensam mal de vocês. Então, pra que você vai perder o seu tempo, a sua beleza, enfim, sua juventude, seja lá o que for, você se perder, né? Com uma pessoa que pensa mal de você, desrespeita você, não pensa que você merece ter um relacionamento, não pensa que você merece, não é merecedora como a mulher dele ou como outras por aí. Então cuidado. O que eu vejo acontecer muito no consultório é a história assim, de pessoas que se divorciam, até se divorciam por causa de uma certa amante, mas eles não ficam com elas. Não ficam com ela, geralmente arrumam uma outra. Sai o divórcio, na hora do divórcio, que a coisa tá pegando fogo ali, ela até fica com ela por ali. Mas quando a coisa só tá calma, tá estabilizada, arruma outra. Arruma outra pessoa e com aquela ele casa. Tá? Então, cuidado. Segundo ponto, relacionamento com homens casados comprometidos destroem a sua autoestima. Uma grande parte da autoestima que nós temos, do bem-estar que nós sentimos em sociedade com relação a nós mesmos, é ter um relacionamento, ter relacionamentos, sobretudo relacionamentos românticos. Todo mundo quer apresentar para os amigos, para as amigas, quer colocar fotos nas redes sociais, quer fazer viagem, quer ter a liberdade de dizer que mostrar um anel de compromisso ou um anel de noivado, todo mundo quer isso. Mas a pessoa que se presta a esse papel de amante, tudo dela é escondido. Tudo é escondido, tudo é intocado, tudo na intoca, como dizem. E isso destrói a autoestima dela, porque ela vê ao redor as pessoas fazendo diferente, ela quer fazer, mas ela não pode. Ela se sente aprisionada, a autoestima no lixo, se sente inferior, forte sentimento de inferioridade com relação a outras mulheres, devido ao fato de que ela não se sente merecedora, ela não se sente no mesmo nível do que as outras. Então, para o seu próprio bem, para o bem da sua autoestima, procure evitar e criar força para sair desse tipo de relacionamento. Você merece estar com uma pessoa que você possa mostrar o anel para todo mundo, igual eu tô fazendo, botar fotos nas redes sociais, entendeu? Apresentar para todo mundo, passar tarde, domingo no shopping com a pessoa, seja na praia, onde for, entendeu? Você não merece ficar escondido em quarto de motel, ou escondidinha na casa de na casa dele ou na casa sua. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma moça que falou assim, que quando a esposa viaja, ele leva ela pra casa dele, fica lá escondida. Ô gente, pelo amor de Deus, vocês não merecem isso, não foram criadas pra isso.
Seu pai, a sua mãe não criou você para isso. Você, mulher, que trabalha, estuda, lutando por um lugar melhor no mundo, não merece esse tipo de situação. Você merece ser exibida, mostrada em 3 horas da tarde no shopping, no cinema, na praia, onde for. Não ficar escondidinha, sem segredo, sem contar a ninguém. Ninguém sabe. Muitas delas têm relacionamento assim. Geralmente esses relacionamentos eles duram muito, porque vai enrolando, enrolando, na esperança de que o cara resolva. Nunca resolve, praticamente. Então, muitos anos sozinhas, e a autoestima sendo minada, inferioridade. Muitas pessoas desenvolvem sentimento de depressão. Depressão séria, depressão clínica devido a isso. Entendeu? Então, muito cuidado. Muito cuidado. Você não merece esse tipo de coisa. Alguém falou ali que o dela fica no público. Mas no público como? Deve ser assim. Você deve morar numa cidade muito grande ou público quando vocês vão para uma outra cidade, né? Assim, uma cidade vizinha e tal. Mas não, digamos, se você mora numa cidade pequena aí de 100 mil habitantes, você não vai conseguir mostrar para todo mundo. Você está falando aqui, se ele permitir postar, eu posto. Mas ele não vai permitir, vai prejudicar ele não pode mostrar. Esse é o problema. Entende? Segundo ponto. Ele tem o melhor dos dois mundos. Você está proporcionando a ele o melhor dos dois mundos. Ele tem a mulher lá diante da sociedade, né, para apresentar para a sociedade, no trabalho, na igreja, na missa, no casamento, aquele lá do lado dele, lá de mãos dadas. E tem você para tapar ali o buraco das insatisfações do relacionamento. Relacionamento não tá bom com a mulher e você fica ali tapando as brechas, as escondidas no segredo. E ela faz a parte pública e você faz a parte secreta, né? Geralmente sexual. É o que complementando a parte social que ela faz. Quer dizer, ele fica com o melhor dos dois mundos e você fica com o mínimo. A mulher, pelo menos, tem o nome, tem o título, tem o direito diante da lei. E você fica com o mínimo possível. A pessoa mais em desvantagem é você. Eu entendo que a situação das esposas, quando muitas mulheres que são traídas e tal, eu sei que não é fácil, é um sofrimento danado, passa por todo tipo de dificuldade financeira, enfim. Mas as amantes, elas ficam na pior situação, são a número 1 em desvantagem nessa dinâmica toda. São as que mais saem perdendo, são as mais humilhadas, mais em desvantagem, assim, os três. Quando a gente compara os três, são a número 1 mínima, ficam desse tamanho, são desse tamanho. E não merecem, não deveriam. Gente, eu vou debater uns assuntos aqui, a lista que eu preparei, aí depois vocês mandam perguntas e os comentários de vocês, a opinião de vocês, e a gente faz o bate-papo, tá bom? Enfim, o próximo ponto que eu queria falar é o seguinte. Ele manipula a mulher, mentindo o dia inteiro que vai fazer isso, vou trabalhar, vou jogar bola, vou sair com um amigo, mentindo pra ela pra ficar com você. E mente também pra você pra ficar com ela. Vai fazer uma viagem, combina uma viagem com ela. Aí fica dizendo que não é só por causa dos filhos, não, porque eu já tinha combinado há 2 anos atrás, é porque a família... Não, gente, não. Ele, da mesma maneira que ele fica mentindo pra ela, pra ficar com você, não fique achando que ela... A Brena, um beijo. Não fique achando que pra você ele não mente. Ele mente igualzinho. Porque o objetivo dele, ele tem que ficar na melhor situação. Não é você. Não é esposa. Então, mentindo tudo isso pra ela, vou jogar bola, vou no mercado, vou sair com um amigo pra ficar com você, da mesma maneira, tudo que ele tem que fazer com ela, outras coisas relacionadas a ela, ele mente pra você. Ah, não, essa viagem é só por causa dos filhos. Ah, não, isso aí foi comprado com o dinheiro dela. E ele fica dando presente a ela, ou seja lá o que for. Então, ele tá mentindo pros dois lados. Mentir é viciante. E essas pessoas, geralmente, quando entram nesse tipo de situação, eles começam a mentir assim, de forma desenfreada, porque não tem jeito, é praticamente obrigado a mentir. Então, mentir se torna assim a mentalidade, a maneira de agir, de pensar, se torna parte
daquela pessoa. Então ele vai mentir, vai mentir, vai mentir. Então, por favor, não se engane, não fique achando que para você ele não mente, não fique achando que para você com você ele é honesto, ele é genuíno, que ele não é. Ele tá mentindo também para você, ok? Segundo ponto. Na sua ausência, ele fala mal de você para a esposa. Exatamente, já escutei de muitos clientes isso. Na hora que a esposa, muitas esposas sabem, a esposa sabe e começa a debater, começa uma discussão por sua causa, ele começa a xingar você de todos aqueles nomes que todo mundo xinga por aí. Aquela puta, aquela vagabunda, mentirosa, oferecida. É exatamente na hora do estresse. Você pensa que ele te assume, tipo, ele defende. Não fala isso dela. Ele é o primeiro a esculhambar. Vagabunda, puta, eu já escutei várias vezes de pacientes, de clientes isso. Para se safar, para limpar a barra com a mulher. Então não pense você que ele, nas suas costas, te defende, protege o seu nome e a sua reputação, que não é não. É assim que ele fala de você. A esposa se refere a você das piores maneiras possíveis e ele também, tá? Então não se iludam achando que ele vai te proteger, que ele vai te defender para a esposa, que ele não vai, tá? Não vai. Não tem essa ilusão. Vamos lá. Próximo ponto que eu queria falar, eu falei sobre a autoestima. Inverter o jogo. Uma coisa que eu também conheço que é muito comum por aí é assim, na hora que é descoberto, ele diz que é culpa dela. Foi ela que se ofereceu, foi ela que criou a situação. Não fala que foi. Muitas vezes ele começou a coisa toda, o cortejo e tal, e ele bota a culpa toda em você. Aí a esposa começa a te odiar, xingar, falar mal de você pra lá e pra cá. Gente, junto com isso eu quero falar o seguinte, eu já vi vários casos de gente chegando pra mim, mandando mensagem aqui, inclusive no Instagram, ou gente no consultório e tudo, no dia a dia, né? De mulheres que apanharam feio, apanharam, chegaram ao ponto de perder o filho que estava grávida, apanhar ao ponto de quebrar costela. Sabe por que as esposas mandam fazer isso? A família, eu já vi história de a família da esposa foi e mandou bater naquela pessoa. Olha a humilhação, gente, assim, coisa mais feia do mundo. É como, infelizmente, na cabeça da esposa, você é a culpada, é a primeira culpada. Porque ela, entenda, a gente tem que entender todos os lados. Elas amam os maridos delas. Elas querem reconstruir, restaurar aquele relacionamento. Conhecem eles há anos e tudo. Mas você é uma estranha. Então, na cabeça dela, você é o diabo. Mesmo que ele tenha criado toda a situação, seduzido você do começo ao fim, na cabeça delas, você é o diabo. Então, não surpreenda quando você vê... a gente vê, aliás, vê o tempo todo esse tipo de coisa acontecendo. Então... O que eu quero dizer é, quando você decide se envolver com um homem casado, você está correndo risco até de morte. Risco de vida, aliás. Risco de vida, de perder a sua vida. E de ser ferida, de apanhar, de coisas desse tipo. Já vi vários casos. Que, como eu falei, na cabeça da esposa, você é o diabo. A culpa toda é sua. Não é dele. Elas até têm uma raivinha e tal dos maridos, mas você... realmente é a pior coisa do mundo. Então, cuidado, gente, não se envolvam nesse tipo de situação. Vocês estão arriscando a própria vida, a própria integridade física de vocês. Por nada, por promessa vazia. Porque geralmente é o seguinte, esses relacionamentos, eles duram muito, eles se arrastam muito, tá? Não é um relacionamento comum, que tudo se resolve ali entre 3 meses e 1 ano, não. Geralmente esses relacionamentos demoram anos e anos e anos e anos. Tá? Então, muito cuidado. Vocês vão perder muito. Outra coisa, desse negócio de esperar anos e anos, vocês vão perder o tempo de vocês. Porque, como eu falo, na maioria dos casos, o que acontece? Ele não deixa a esposa, na maioria dos casos. Tá? Existem 3 situações. A grande maioria dos casos, ele não deixa a esposa, certo? O segundo caso, quando ele te deixa, o seu relacionamento com ele é um inferno, porque ele não te respeita, ele te humilha, ele não considera você, porque devido a você ter se envolvido com ele, certo? E não dura muito. O próximo ponto é,
Ele até, às vezes, pode até divorciar por sua causa, mas ele não vai ficar com você, ele não vai casar com você. Na hora da crise, você tá por ali. Mas na hora que ele resolve encontrar alguém para se acalmar e casar de novo, ele arruma uma outra pessoa. Tá? Então, você não tem nada a ganhar. Essa é uma situação que você só sai perdendo. Não tem nada a ganhar. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. O último ponto que eu vou falar aqui é o seguinte. Vocês, com certeza, devem ouvir eles falam pra vocês as piores coisas sobre as esposas, né? Só os defeitos, só os defeitos, só os defeitos. Ela é isso, ela é chata, ela é briguenta, ela me persegue, ela olha meu celular. Só as piores coisas vocês devem ouvir. Mas pensem uma coisa, pensem comigo. Se eles estão casados com ela, se casaram com ela, é porque elas têm muitas qualidades. Eu sei que é duro pra você admitir isso, mas essas esposas têm muitas qualidades. Se elas não tivessem assim um rio de qualidades, eles largariam elas assim, ó, na maior facilidade. E não é isso que acontece. A gente sabe que há casos demoram anos e anos e anos e anos. Não fique aí você pensando que elas lá são bruxas, são horrorosas, são isso e aquilo, tudo baseado nas coisas ruins que eles dizem. Não, elas têm muitas qualidades e defeitos também. Assim como você tem suas qualidades e você tem seus defeitos. Não fique achando que ela lá é a pior coisa do mundo e que você é muito melhor. Não é não. Vocês são apenas diferentes. São apenas diferentes. Ela tem grandes qualidades, assim como você tem qualidades. Não fique achando que ela é a pior coisa do mundo, horrorosa, chantageia, não quer largar, fica insistindo, não deixa ele terminar, ameaça. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade, tá? Aliás, eles amplificam, aumentam o tamanho do defeito das esposas, porque eles sabem, eles precisam, se lembrem, essas pessoas são mentirosas, então, para manter você ali cativa com eles ficam aumentando o defeito das esposas, mas não é que é assim não, viu? Muitas dessas esposas são muito boas, aliás, são ótimas, são pacientes, são tolerantes, são parceiras, porque se não fosse, elas não iam estar trabalhando com eles, passando pela situação por eles, junto com eles, passando pela crise, tentando restaurar o casamento. Se não prestasse mesmo, no momento que descobrisse, ela saía traindo com todo mundo, dormia com um monte de gente para se vingar na cara dele, em seguida terminava, tirava até a cueca dele, deixava ele quebrado. Mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Essas mulheres, elas ficam tentando reconstruir o casamento, vão para terapia, tentam o máximo possível. Então, são excelentes mulheres. Então, não acreditem naquilo que eles dizem, tá? Não acreditem. Eu tenho um caso aqui, só para terminar, que é o seguinte, o homem falava um monte de coisa pra amante, pra manter. A amante finalmente descobriu que ele não estava completamente separado. E conversando comigo, ele falou assim, a esposa tinha tantas qualidades, ele tinha até uma química muito boa sexual com a amante, mas a esposa tinha tanta qualidade que ele falou que não tinha a menor coragem de abandonar, de largar. E a amante me dizia o contrário, me dizia que era, nossa senhora, é horrível, ela fica fazendo chantagem, diz que vai processar, diz que não vai deixar mais ver a filha. E na cabeça da amante, a esposa era o diabo. E na hora que eu conversei com ele, a esposa era a melhor coisa do mundo. Entendeu? Aliás, ele falou mais bem dela do que da outra. Com ele, a única coisa que ele falou que era química sexual muito boa. Mas, falando já em química sexual, gente, novamente, não se enganem. Muitas pessoas acham que sexo é a maior coisa do mundo. Nossa, mas não é, gente, não é. Se tudo que uma mulher tiver para oferecer para um homem for sexo, ela tá lascada. Sabe por quê? Porque passado a fase da novidade, ele vai ficar enfadado, vai ficar procurando por novidade. Qualquer pessoa, você que está me assistindo, qualquer uma de nós podemos nos tornar tão boas de cama como qualquer prostituta aí, profissional. É só a gente querer. Sexo é simples, tá cheio de vídeo aí na internet, tem revista, tem tudo. Qualquer uma, se quiser, pode aprender e se tornar a melhor do mundo na cama. Então, não coloque a sua esperança somente nisso. Você tem que ter mais a oferecer. Tá? Então, no momento passado a aventura, passado a novidade, sexo não vai ser o suficiente. Então, é por isso que todos esses relacionamentos demoram anos e anos, e muitas vezes 90% do tempo, você fica chupando o dedo, porque tudo que você tinha para oferecer era sexo.
Então, por favor, se você acha que é um furacão na cama e tal, não coloque a sua confiança nisso. Porque se for só isso, não vai adiantar. Mesmo que você tenha mais a oferecer, já não dá. Você já está fadado ao fracasso. Você não pode... Esse mais, se você tiver muito mais para oferecer para esse homem, já não adianta. Para ele não adianta. Você vai ter que oferecer para outro, porque esse aí já não te respeita. Você pode ser a mulher mais inteligente, mais tolerante, mais isso e aquilo, melhor coisa do mundo e ainda ser muito boa de cama. Mas para esse aí já não serve, porque na cabeça dele ele não te respeita. Como eu falei, raros os casos que eles vão ficar juntos e a coisa vai dar certo. Mas geralmente, se fica junto, fica na base da humilhação, do desrespeito, o homem jogando na cara, porque ele já começa a se respeitar. E eu já falei que os dois principais pilares de um relacionamento é o respeito e a admiração. E ele já começa a te respeitar. Enfim, essa é a minha experiência conversando com clientes, com pacientes. Eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer essa semana intensiva sobre isso e essa live, porque as mulheres que se decidem fazer se envolver nesse tipo de situação, só estão perdendo. Estão perdendo o tempo, estão perdendo a sua juventude, estão perdendo... Só perde. Não existe vantagem nesse tipo de papel. Então o melhor cria coragem. Agora, como é que a gente faz? É muito difícil para terminar? É muito difícil. Gente, se trabalha junto, arruma outro emprego. Começa a procurar outro emprego para sair do radar, para sumir. É o jeito, gente. Se não tem outra maneira, se você sabe que não vai conseguir, vai cair a tentação, cair na tentação, arruma outro emprego, larga, começa a procurar e larga esse emprego, tá? É isso que você tem que fazer. Eu conheço uma moça que ela mudou de cidade. Ela estava tão determinada a dar um fim à história, porque ele ficava vindo atrás, fazendo promessa, indo e voltando, ela mudou de cidade. Entendeu? Então procura outro emprego. Não trabalha junto, toma a decisão na sua cabeça. Bloqueia essa pessoa, deleta, chega. Para de ir nos lugares que ele vai. Para de receber recado. Se ele está nas redes sociais mandando recado, bloqueia ele em absolutamente tudo. Corta pela raiz. Mesmo assim tá difícil, arruma outro, começa a procurar um solteiro, começa a arrumar outro. Você não deve fidelidade a ele, da mesma maneira que ele tem a esposa dele lá, ele não pode exigir, não tem o direito de exigir fidelidade de você, então comece a procurar outro. Se sozinha você acha que é difícil demais para largar, começa aí, começa com tudo, procurar um homem solteiro, livre igual a você, que na hora que você tiver esse novo relacionamento, você vai ter força, vai ter mais força, mais condições de terminar com ele. Entendeu? Então comece a procurar outro. Comece a se envolver com outro e vai diminuindo com ele. Então como é que faz? Já que não consegue cortar da noite pro dia assim, então começa a diminuir. Por exemplo, se vocês se veem, eu vejo gente que me manda mensagem e fala assim, a gente se encontra todo santo dia. Começa diminuindo, começa a se encontrar só 4 vezes. Para fazer o desmame, para ir separando aos poucos. Depois começa a se encontrar só 3 vezes. Depois começa a vai diminuindo, gente, os encontros. Troca mensagem o dia inteiro, vai diminuindo as mensagens, Entendeu? Para você ir fazendo o desmame em você mesmo devagarinho, dessa pessoa, desse relacionamento. Então muda de emprego se preciso for. Se já tiver força, bloqueie ele em tudo. Comece a procurar outro. Procura outro, uma pessoa solteira como você. Terceiro, começa a diminuir os encontros. Começa a diminuir a frequência para você chegar a um ponto de ter a força de largar de vez. Eu tô dando essas dicas, vão juntando todas elas aí, tá? Vão juntando. Agora, as pessoas que já estão muito prejudicadas, já estão com transtorno de ansiedade, com depressão, enfim, desenvolvendo transtornos mentais, precisam de ajuda psicológica. Precisam de um profissional para ajudar. Tá? Sozinha, só aqui pelo Instagram não tem como ajudar. Vocês precisam de ajuda profissional. Porque não é se estranhar, como eu já falei. Esse tipo de situação, ele causa muitos problemas. Autoestima, ansiedade, depressão, sentimentos de inferioridade. Então não é de se estranhar que a pessoa desenvolva um transtorno emocional. Muito cuidado. As esposas também. Aplica para os dois lados, tá? Tanto as amantes como as esposas. As duas estão passíveis, ambos os lados estão passíveis de desenvolver transtornos
mentais devido à instabilidade da coisa, devido à ansiedade que esse tipo de relacionamento traz. Então, é preciso. Quem tiver já não aguentando mais, eu vejo gente aí mandando mensagem pra mim e fala assim, não consegue nem trabalhar direito e nada, porque a coisa não se resolve, Precisa procurar ajuda profissional, tá, gente? Por favor. Enfim. Deixa eu ver se eu terminei a minha lista. Será tudo isso que eu queria falar em relação a isso, pra gente poder passar para as perguntas, para poder passar pro bate-papo, tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou ver ler rapidinho o que já mandaram. Depois eu vou sair, vou encerrar essa e volto em seguida pra gente continuar, tá bom? Então vamos lá. A primeira pessoa que manda, Amanda falou: estávamos juntos há 6 meses, sou casada também e ele me deixou esse mês porque a mulher pegou um brinco meu no carro. Tô sofrendo muito. Falei sobre isso. Amanda, fica aí, manda essa mensagem de novo pra gente debater mais. É assim que acontece. Com certeza ele deve ter falado as piores coisas de você pra essa mulher. Que você estava se oferecendo, que a culpa era sua, que você não prestava, que você talvez até deve ter plantado esse brinco lá de propósito. E se ele não teve como fugir dessa situação, se ela comprovou que ele teve alguma coisa com você, ele no mínimo deve ter dito que você causou tudo, ou que foi só uma vez, te renegou completamente. É isso que eles fazem. Ele é o vizinho. Não tem como se mudar, não tem como ir para outro lugar, passar um tempo, não tem uma amiga, condições de alugar um outro lugar ou um parente para que você se mude, fique um tempo lá para se recuperar dessa situação. Porque assim vai ser difícil. Não é impossível, é preciso determinação. Mas pensa aí se não tem como você passar um tempo fora. E evitar ele, e bloquear em tudo, viu? Bloquear ele completamente. Porque pode ser que você se afaste, depois ele começa ali, ó, pela beirinha devagar. E não aceite. Então vamos lá. Continuando. Estávamos juntos há 6 meses. Ok. Sofrendo demais, eu amo, larga meu marido, mas ele não quer me assumir. Amanda, é exatamente isso que acontece, infelizmente. Porque as mulheres, a maioria das mulheres tem muita dificuldade de ficar mantendo 2 relacionamentos ao mesmo tempo. Agora já para homem é mais fácil. Então é por isso que você fez esse passo de fé, largando o seu marido para ficar com ele e ele não fez nada. Provavelmente ele não vai fazer, viu? A William tá dizendo, eu não sou mais, não tenho a mesma alegria. Exatamente, porque assim, você está apagada, você vive escondida, você não tem o prazer que as suas amigas têm de ter um relacionamento normal. É normal, eu entendo a sua situação, é muito triste, eu sinto muito por você estar passando por esse tipo de situação. Que eu digo a você que preste atenção em tudo que a gente conversou aqui e comece a colocar em prática para se livrar da situação. Não é justo com você mesmo que você perca a sua alegria de viver, que você perca o seu brilho, o seu entusiasmo por causa de uma situação dessa. De jeito nenhum. Vamos lá. O meu próximo, aí eu não canso de correr atrás, ele nem sequer fala comigo. Amanda, pelo amor de Deus, para essa situação, vê se você tem como sair daí para outro lugar. Não é amor, isso não é amor não, Amanda, isso é obsessão. Isso é obsessão, porque amor é fruto de bom tratamento, de atenção, de respeito. Se esse homem não tá te tratando bem, te rejeitando, te renegando desse jeito, não, o que você tem por ele não é amor não, o que você tem por ele é obsessão, tá? Começa por aí. Você tá obcecada, seu comportamento, tem obsessão e compulsão. A obsessão é o seu pensando nele direto, e a compulsão é indo atrás, a ação, né? O ato de você ir atrás dele direto. Isso não é amor. Amor é fruto de outras coisas. Não é fruto de rejeição, não é fruto de negação, tá? Vamos lá. Se tiver, como a Brena tá dando uma sugestão aqui para Amanda, ficar com o marido. Se tiver como restaurar, se ele quiser, se tiver condições, pense nisso, Amanda. Bom, a Nath falou.
A Nath está dizendo aqui que a Amanda precisa de ajuda psicológica. Precisa, Amandinha. Você precisa. Se tiver como, veja aí no seu plano de saúde, veja se tem como você entrar em contato com um psicólogo, com alguém que possa te ajudar, ou com um profissional. Você provavelmente, é perigoso que você entre numa depressão numa situação dessa. Você investiu muito, aquilo que eu sempre falo aqui, gente, quem mais investe, mais se apaixona e mais sai prejudicado na hora do término. Investiu muito. A Amanda, gente, ela largou o marido dela para ficar com esse homem e ele foi lá, renegou, encontrou o brinco dela, renegou, negou diante da mulher e agora ela ficou nessa situação. Então ele investiu muito. Então justifica o sofrimento dela nesse momento. A Moni está dizendo, nunca se envolveu. A Moni, é problema, é dor de cabeça, é problema em todos os âmbitos, social, emocional, até financeiro. Eu conheço uma que está ajudando o homem devido a ele não ter, tá passando por situações financeiras difíceis, quer dizer, sem troca de nada, é só prejuízo. A Ana Clara falou, eu passei por isso, Amanda, mas eu descobri depois de 6 anos, aquilo que eu falei, esse pessoal perde muito tempo. 6 anos que ele nunca havia deixado a esposa, sofria muito, procurei ajuda psicológica e me ajudou muito. Faça isso. Aí, Amanda, que é a dica da Ana Clara. Um beijo, Ana Clara. A Sara falou, gente, toma cuidado com homens casados. Essa semana, na minha cidade, a amante estava grávida e estava querendo contar para a esposa dele. O safado pegou 4 mil, pagou 4 mil para matar a amante. Isso acontece o tempo todo. Eu já vi vários casos, já acompanhei vários casos assim, de que a pessoa comprometeu a sua integridade física. É perigoso, gente. É perigoso. Não é só emocional, é mental, não. Você se prejudica em todos os âmbitos. Obrigada pela contribuição, Sara Bessa. A Sara disse que foi uma crueldade. Colocaram a pessoa lá, colocou fogo na mulher viva. Olha a situação, gente. Quer dizer, tudo isso poderia ter sido evitado. Se a gente lá no comecinho tivesse evitado, mantido os limites, não tivesse aceitado a aproximação do outro, ter evitado a amizade. Se der, a Nath está falando que se muda, se tiver condições, se tiver jeito, vê se tem como mudar. A Nath falou, você já pediu divórcio, sai desse bairro, larga o marido que você nem gosta. Pronto, a Nath aqui já deu a resolução do problema. Se tiver condições, pense sobre isso, Amanda. Vê como é que como é que você pode resolver essa situação. Sim, isso não é amor. Amor não se envolve, perdão, gente, tô procurando uma posição mais confortável. Amor não se envolve nesse contexto. Enfim, procurar um psicólogo, pense em você, enfim. Obrigada, gente. Tio suspeito de gravidez, disse que ia comprar o remédio. Sei que ele é um lixo. Enfim. Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês têm perguntas? Quem tiver pergunta que quiser debater esse assunto um pouco mais, eu vou sair e voltar em seguida para essa parte do vídeo não ficar muito grande. E eu quero falar sobre uma coisa importante, sobre a lua de mel que esses homens têm com as suas esposas. Muitas vezes, muitos já vivem muito bem sexualmente. Eu recebi várias mensagens de mulheres que falavam assim, nossa, descobri que ele estava me traindo. Era sexo todo dia. Eu não imaginei que aquilo estivesse acontecendo. No entanto, ele dizia para a amante que dormia em quarto separado. Outra coisa que acontece muito é assim, na hora que a esposa descobre, começa uma lua de mel. A esposa turbina, o sexo melhora e ele fica numa ótima situação. Então vamos falar mais sobre isso quando eu voltar. Então vou sair e volto em seguida. Então fiquem por aí. Nath, Amanda, Brena, a Miss, a André, enfim, todas vocês que eu volto em um segundo, tá? Para que essa parte do vídeo não fique muito longa. Então eu volto para fazer perguntas e respostas. Só um segundo. Beijo, até já.